Antes de mergulharmos nessa história que está movimentando os bastidores do poder, já aproveito para pedir inscreva-se no canal Entre Linhas. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo e envie para aquele amigo que gosta de estar sempre por dentro das notícias que vão além da superfície. O seu apoio é essencial para que continuemos trazendo análises envolventes, detalhadas e que conectam você ao que realmente importa no cenário nacional. Na última solenidade no Superior Tribunal de Justiça, um detalhe aparentemente simples chamou a atenção de todos: a cena em que Alexandre de Moraes cochichou ao ouvido de Luiz Fux, arrancando uma risada espontânea de ambos. O gesto, capturado pelas câmeras e replicado por diversos veículos, ganhou grande repercussão justamente pelo contraste entre o clima sério e solene da ocasião e o momento descontraído entre dois dos ministros mais conhecidos do Supremo Tribunal Federal. Esse pequeno instante de riso foi interpretado de diversas formas. Para alguns, tratou-se apenas de um episódio natural, algo que acontece em qualquer ambiente social, inclusive entre autoridades. Já para outros, o cochicho se tornou simbólico, revelando que, mesmo em um período de tensões jurídicas e políticas, ainda existe espaço para uma relação cordial entre figuras públicas de grande relevância. E é justamente nessa dualidade entre a seriedade institucional e a leveza do momento que reside a força dessa notícia. O fato de o episódio ter acontecido durante a posse de novos ministros no STJ deu ainda mais peso à cena. Afinal, não era qualquer encontro, mas uma solenidade marcada pela presença de autoridades de todos os poderes. O momento em que as atenções estavam voltadas ao fortalecimento de uma das instituições centrais da justiça brasileira. O gesto de Moraes e Fux serviu como lembrete de que, por trás das togas e das decisões que moldam o país, também existem pessoas, relações pessoais e histórias que influenciam o dia a dia do judiciário. Esse episódio reacendeu também o debate sobre a imagem pública dos ministros. Em uma época de intensa polarização, qualquer gesto, palavra ou expressão ganha proporções gigantescas, podendo ser interpretado sob diferentes prismas. O riso dos dois ministros foi visto por alguns como sinal de cumplicidade, por outros como mera descontração e até mesmo como uma demonstração de que, apesar das divergências nos votos e julgamentos, a convivência entre eles segue saudável. O mais interessante é perceber como a opinião pública se divide nesses momentos. Há quem acredite que gestos assim humanizam o ambiente do judiciário, aproximando a população das figuras que muitas vezes parecem distantes, enclausuradas em seus gabinetes. Por outro lado, há os que consideram esse tipo de episódio como desnecessário em solenidades formais, defendendo que a postura deveria ser sempre rígida, sem espaço para descontrações. E é justamente esse contraste que torna essa notícia tão envolvente. Ela não se resume a um cochicho e uma risada, mas abre margem para reflexões sobre a relação entre formalidade e humanidade nas instituições de poder. À medida que esse episódio ganhou repercussão, outro aspecto veio à tona: o momento em que ele acontece. Não se trata apenas de um dia qualquer, mas de um período marcado por julgamentos sensíveis, onde divergências de opinião dentro da própria corte ganham destaque e são acompanhadas de perto por toda a sociedade. É nesse cenário que o riso de Moraes e Fux se torna ainda mais simbólico. Afinal, se dentro do plenário as divergências podem ser duras e intensas, fora dele parece existir espaço para uma convivência mais amistosa. Isso revela um ponto importante sobre a dinâmica do Supremo. Os votos podem se chocar, mas isso não significa necessariamente inimizade pessoal. Essa é uma característica vital de qualquer tribunal democrático, onde as diferenças são parte do processo decisório. O episódio também joga luz sobre a importância da percepção pública. Que poderia ter sido apenas um detalhe corriqueiro, se transformou em pauta nacional justamente porque as pessoas estão atentas, buscando nas entrelinhas sinais do que acontece nos bastidores. O cochicho e a risada despertam curiosidade. O que foi dito? Qual era o tom da conversa? Era uma piada interna, um comentário sobre a solenidade ou apenas algo trivial? Essas perguntas, que provavelmente nunca terão resposta, são as que alimentam o interesse coletivo. Além disso, a cena reforça um aspecto fundamental: a coexistência de visões distintas em um mesmo espaço. Mesmo quando ministros defendem teses contrárias em julgamentos de grande repercussão, é possível que mantenham respeito e até uma relação amistosa
fora do voto. Esse ponto é essencial para compreender como funcionam as engrenagens do judiciário e como a democracia se fortalece, justamente pela diversidade de posicionamentos. Ao mesmo tempo, o episódio também desperta discussões sobre a forma como a mídia e o público lidam com gestos simbólicos. Muitas vezes uma expressão, um sorriso ou um olhar acabam falando mais alto do que longas explicações jurídicas. É o poder da linguagem não verbal, que conquista espaço no imaginário coletivo e se transforma em símbolo. Esse simbolismo não pode ser ignorado. Em uma época em que cada detalhe ganha interpretações múltiplas, a imagem de dois ministros rindo juntos em meio a um momento solene, se transforma em um retrato da complexidade do cenário político e jurídico atual. O impacto desse episódio vai além da cena registrada, ele nos convida a refletir sobre como interpretamos os sinais, vindos das autoridades e sobre o quanto estamos atentos a cada gesto que elas fazem. O cochicho de Moraes e Fux talvez tenha sido apenas um momento leve, mas ao ser amplificado pelas câmeras e pelas conversas, tornou-se símbolo de algo maior. Esse interesse coletivo também mostra como o público está cada vez mais vigilante e interessado nos bastidores do poder. Não basta acompanhar apenas as decisões oficiais. Há uma curiosidade constante sobre o que se passa nas entrelinhas, sobre a relação pessoal entre aqueles que ocupam cargos de destaque. Essa tensão reforça a ideia de que vivemos em uma era em que nada passa despercebido. O episódio evidencia ainda a necessidade de equilíbrio entre o formal e o humano. Instituições como o Supremo e o STJ carregam um peso histórico e simbólico enorme, mas são compostas por pessoas que, em meio a momentos sérios, também podem se permitir sorrir. Reconhecer isso não significa diminuir a importância das decisões que ali são tomadas, mas sim compreender que a convivência e o respeito também fazem parte do processo democrático. Talvez o maior aprendizado que se possa extrair dessa cena seja justamente esse: divergências existem. E sempre existirão, mas isso não impede a construção de pontes, de diálogos e até de momentos de descontração. Esse equilíbrio entre a firmeza das instituições e a humanidade dos seus representantes é o que fortalece a confiança da sociedade no sistema de justiça. Assim, ao observarmos o cochicho e a risada de Moraes e Fux, estamos diante de algo que vai muito além de uma simples troca de palavras. É um retrato do nosso tempo, em que cada detalhe é analisado, compartilhado e debatido. É também uma lembrança de que, por trás das capas formais e das sessões tensas, existem relações humanas que ajudam a manter o tecido institucional coeso. E, para fechar este vídeo, reforço o convite. Inscreva-se agora no canal Entre Linhas, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com aquele amigo que gosta de entender não apenas as notícias, mas também o que elas revelam por trás dos holofotes. Aqui você encontra uma visão mais profunda dos fatos que marcam o país, sempre com seriedade e atenção aos detalhes que fazem a diferença. Fique agora com as imagens do julgamento. Apenas parlamentares da oposição participaram da audiência na Comissão de Segurança Pública, que é presidida pelo senador Flávio Bolsonaro. Eduardo Talhaferro, que está na Itália, trabalhou na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral em 2022. Ele mostrou documentos que alega serem periciados e que comprovariam supostas ilegalidades processuais cometidas a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do tribunal. Segundo Talhaferro, Moraes teria autorizado busca e apreensão contra empresários com base apenas em matéria jornalística. A operação foi realizada. Dias depois, por intermédio de um juiz que assessorava Moraes, Talhaferro teria recebido ordens para produzir um relatório que fundamentasse a decisão. O documento teria sido inserido posteriormente no processo. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado. Foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi colocado isso anterior. Aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8/2022, né, que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão.
Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Mas esse arquivo nada mais, nada menos é do que o mapa mental e a conversa na data que aqui está 28 de agosto. 28 de agosto, da conversa do Ayrton, onde ele me pede, onde eu encaminho para ele o mapa mental. São mais de 1000 páginas de conversa. Tá? Aqui, ó, mais de 1000 páginas de conversa. Vamos colocar aqui, ó. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. O senador Esperidião Amin recolheu assinaturas para abrir uma CPI sobre o assunto. Nós já apresentamos, com mais do que o número legal devido, o requerimento de instauração da CPI da Vaza Toga, que é a sua história com documentos. Portanto, o senhor que teve essa preocupação de certificar os documentos de que dispõe é a peça mais valiosa desta CPI, que na verdade já começou. Isso que já foi apurado aqui, que já foi informado, já é parte da CPI. A Comissão de Segurança Pública decidiu pedir proteção para Talhaferro e a família dele. Os senadores do colegiado também vão elaborar um relatório com as denúncias apresentadas e enviar ao Supremo Tribunal Federal.